Olá pessoal, boa noite. Tiffany Justo está aqui comigo. Hoje nós estamos ao vivo no Sol do Everest e também vamos estar ao vivo no Instagram da Tiffany também para aproveitar a gravação, tá? Mas a gente vai focar obviamente como anunciado aqui no Sol do Everest. Querida, então vamos lá, conta um pouquinho da tua história, como que você chegou até a astrologia, com essa linha que você trabalha, só para fazer uma introdução e aí depois a gente entra aí com as perguntas. Se você também pode falar um pouquinho do tema que a gente vai abordar, teve uma pessoa que já perguntou o tema. O tema que a gente vai falar é sobre astrologia, mapa astral, né? Vamos entrar aí com mais informações sobre isso e também falar sobre, tirar dúvidas dos espectadores aqui que estão... Daqui a pouquinho vão perguntar. Mas vamos ver primeiro assim um pouquinho da história da Tiffany para ela contar aqui pra gente. Então, gente, eu sempre falo que não foi eu que fui atrás da astrologia, foi a astrologia que me encontrou, né? Eu nunca tive assim o sonho de ser astróloga, nunca pensei dessa maneira, né? A coisa foi acontecendo espontaneamente assim na minha vida e foi realmente um momento de despertar que eu tive. E foi uma coisa assim compulsiva e eu não conseguia estudar outra coisa. Eu fui professora por 13 anos, professora e tradutora, né? Felicíssima na minha profissão, nunca quis mudar de profissão, tá? Mas aí o que aconteceu foi que, por um trânsito astrológico, por acaso, né? De Urano, né? Pra quem conhece por aí. Me veio esse rompante, eu não conseguia parar, né, de estudar astrologia. E aí um dia, eu estudando, a pessoa começou a virar pra mim e falar: mas você entende tanto, você explica tão bem, você não quer fazer o meu mapa? Você não quer fazer o meu mapa? E foi nessa, né? Aí eu comecei a estudar, comecei a ver que a coisa tava fluindo mesmo. E comecei a procurar mais e mais cursos. E fui me aprofundando, investindo todo o meu dinheiro. Eu não conseguia, eu era a louca eu sempre fui a louca dos cursos, né, gente? Mas aí eu realmente não conseguia me afastar daquilo, assim, né? Aí eu comecei a ver que aquilo começou a tomar uma boa parte da minha vida. E eu não conseguia me desvencilhar. E falei, não, tem que ser, né? Então eu comecei a atender as pessoas, fui atendendo mais e mais. E fui me aprofundando e comecei um curso, porque eu sempre gostei muito de psicologia, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de aprofundar mesmo, né? Então eu acabei, todo mundo acho que conhece aquele, todo mundo não, né? Mas boa parte das pessoas conhece aquele astro.com, que é muito conhecido para fazer mapa, para gerar os mapas, né? E eu sempre gostei de fazer assim, sempre busquei os melhores cursos, os cursos mais profundos, né? Que me trouxessem mais ferramentas. E por lá eu encontrei um link de um curso que era gringo, né? Segura um pouquinho, que o pessoal tá falando que o som tá baixinho. Segura um pouquinho que eu vou trazer um microfone para aumentar o nosso áudio aqui, nosso retorno. Tá, acho que dá para prosseguir, né? Dá. Então, vamos lá, aí você fez e aí eu fui, então, eu encontrei o curso que é do CPA, né, gente? O CPA, ele é um curso bárbaro, quem conhece a Liz Green, né? E ela que é simplesmente a fundadora. Ela é divina, maravilhosa, eu gostei. Então, a Liz Green, ela é uma macro ultra terapeuta junguiana, astróloga, simplesmente a melhor do mundo. E ela que fundou esse curso lá nos anos 80, né? E eu acabei fazendo uma formação, como eu já falava inglês, né, gente? Já lecionei muito tempo. E acabei fazendo ainda o aprofundamento com o pupilo dela diretamente, né? E hoje eu ainda faço esse aprofundamento, que são anos, né? E com os melhores astrólogos. Então eu lido, assim, diretamente com quem escreveu o tarô mitológico, por exemplo. Ela é a minha, nesse semestre, ela é a minha professora pra vocês terem uma ideia. Eu tenho contato direto. Então, fora isso, né, quando nos meus atendimentos eu comecei a perceber padrões, eu comecei a perceber as questões que foram surgindo, e eu e o Jeff, a gente tem uma ligação próxima, né, porque muitas vezes já aconteceu tanto de eu indicar pra ele, né, da pessoa ir trabalhar as questões que vão surgindo, como muito mais ele, né, me passando as pessoas pra eu ir ajudando, né, porque a gente vai descobrindo padrões que... a gente vai lá, né, eu, por exemplo, né, vejo o mapa da pessoa, tem uns padrões, eu converso com ela intelectualmente, mas aí ela vai embora, eu sentia que eu dava um abacaxi, parabéns, agora você tem nome para os seus problemas. E não tinha como dar prosseguimento com aquilo, né.
Então foi aí que, né, no caso dele, a terapia pode prosseguir olhando, né, como karmicamente as coisas que estão lá atrás, mas para mim hoje também eu fui fazer o aprofundamento com o coaching, para eu trabalhar as questões que estão inconsciente, as crenças limitantes nessa vida, né, onde que elas surgiram na infância, na relação com pai e mãe, né? Então eu faço com algumas pessoas que se interessam, eu faço esse trabalho de aprofundamento, né? Mas é essa a minha visão, entende? A astrologia psicológica, ela faz o estudo mesmo da psique da pessoa. Ela não vai ser descritiva do tipo, você é sagitariano, então você é engraçado, faz piada e sim, bem raso, uma coisa é muito descritivo também, né? Eu não tô interagindo, eu tô te falando, você é assim. A astrologia psicológica não, ela parte da premissa... Você troca, né, com a pessoa. Exatamente, fala, e aí, como foi a sua relação, né? Porque assim como acho que o Jeff também, a gente tem essa visão do... Quando a gente encarna aqui, né? A gente escolhe pai e mãe por afinidade, né? Por necessidade, pelo que a gente veio trabalhar nessa encarnação. Então o mapa, ele mostra muito isso. Eu sempre falo assim pros clientes, vem cá. Se seu pai e mãe fossem culpados do que você é hoje, como as pessoas tentam pôr, né? A psicologia muitas vezes tá tadinha, né? Olhando, pegando assim, né? Esse mapa ia ser traçado quando você tem 18 anos, ia lá, então tá, o teu pai era carrasco, então vamos logo tacar um Saturnão aqui, entendeu? Mas não é assim, né? O mapa tá ali no momento do nascimento, né? Então a gente tem, essa é a premissa da astrologia psicológica, um pouquinho do meu caminhar aí com isso. Do seu viés. Então, pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Se vocês tiverem já algumas dúvidas em relação ao mapa astral, a astrologia, né? Alguma coisa até assim pessoal que vocês tenham, não se preocupem em relação de ser uma dúvida muito básica, né? Ou sei lá, uma dúvida complexa. Na medida do possível, vocês vão colocando aqui e aí a gente vai lendo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma pergunta do Fabiano. A correlação total entre a programação reencarnatória e o mapa astral. Total. Tem, né? Inseparável. Não tem como você separar isso, viu, Fabiano? Eu digo que o mapa é isso mesmo, né? É uma ajudinha, né? O Cosmos deu aquela piscada assim, ó, tó esse presentinho aí. Vou dar uma facilitada, né? Tá meio complexo, né? Sim. Vou dar aquela... É que assim, também, né? Como você percebe no teu trabalho, os padrões, eles se repetem, né? Sim. E a gente tem a tendência a viver, né, vidas e vidas a mesma história. Ou muito similar a características principais que você vem repetindo. E a gente faz aquilo. Eu também já fiz terapia com o Jeff, gente, maravilhoso, tá? Então a gente tem aquela tendência, né, a repetir, e no mapa a gente vê mesmo essa tendência, muitas vezes umas quadraturas, aquela coisa, é um conflito interno que a gente tem, né, e a gente se a gente não traz consciência para essa questão, a gente não consegue mudar aquele padrão, né, a gente pode ser a vida inteira, e quanto mais inconsciente, quanto mais a gente não olha, porque tem gente que não quer olhar, né, para o padrão, pensa assim, vou olhar pro meu mapa, vou achar um monte de problema, deixa eu ir vivendo a minha vidinha aqui que tá maravilhoso, foi bom que você falou sobre isso. Aí você pensa assim, né, a pessoa tá enfiando aquele pozinho, aquela sujeira pra debaixo do tapete, um dia ele chega em casa, pum, quebra o nariz, né. Então as pessoas vêm pra mim, vai ter que... Ou, né, ou terminando essa encarnação, quando desencarnar vai ter que olhar pra ele. Deixa eu já avisar, viu? Não tem como fugir não, porque assim, a pessoa, vem o trânsito astrológico, eles ficam repetindo, né? Eles vão passar pelo mesmo lugar, um planeta ou outro. A primeira vez você vai lidar? Não vai lidar? Tá bom. Tá. Espera um pouquinho que eu tô de volta. Daqui a pouco eu tô de volta. E quanto menos consciência, gente, mais aquele trânsito astrológico. Depois eu explico melhor o que é um trânsito. Eu sei que tem gente que não entende, mas... Pode emenda aí. Porque assim, o trânsito astrológico são as tendências que vão... Porque o mapa, ele não é uma coisa estática, né? Ele não é uma coisa parada, é uma foto daquele momento. Tem muitas pessoas que pensam isso. Tipo, o meu mapa é isso, então lascou, não, eu não gente, tenho que fazer. O planetinha continuou se movimentando, entendeu? Então, assim... são as oportunidades de trabalhar as questões que a gente trouxe, tá? Então não é assim, pronto, agora eu sou de escorpião, sou rancorosa. Gente, pelo amor de Deus, gente.
Isso é muito Mas limitado, é muito né? pequeno, né, Isso é muito gente? Por limitado. favor, vamos dar uma evoluída, né? Muito bom, muito Não. bom. A astrologia não é justificativa para comportamento ruim, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem graus evolutivos e os trânsitos vão vir, vão despertar sementes, vão despertar potenciais. Você pode ignorar, mas uma hora você vai ter que encarar aquilo ali. Então, assim, quanto mais a pessoa tá embotada, não querendo lidar, só fugindo dos problemas, mais exteriormente e mais difícil possivelmente um trânsito astrológico pode vir na vida dela. Se a pessoa já tem bastante consciência, já observou os padrões, né, toda aquela coisa de constelação familiar, né, que a gente trabalha e quem conhece bem, né, é tudo a mesma coisa, sabe? Assim, ferramentas. Né? Então, uma vez trabalhado, quanto mais consciência a gente vai trazendo, entendendo que a gente tem esses padrões, entendendo que a gente tem esses movimentos, o trânsito ele vem muito mais psicológico do que um tapa na sua cara, sabe? É ao contrário, gente. Menos doloroso o processo, né? Exatamente. Então, assim, o importante é entender, então, com isso, Tiffany, que o mapa astral é uma ferramenta poderosa para você ver, primeiro, padrões que você vem repetindo nessa encarnação, desde o dia do teu nascimento, correto? Certo. Se eu estiver errando aí, você me corrige, porque eu não sou especialista, eu sou só curioso disso, claro. Né? Eu sei bem pouco, né? Então, você consegue ter um cenário assim mais claro de como que você vem, uma foto de como você nasceu, porque você tem um mapa natal, né? Você tem um mapa da Revolução também, que depois você pode falar sobre isso, claro. Né? Então, é uma forma de a pessoa se perceber as características que ela traz e ela tomando consciência, tomando luz desses padrões, ela tem mais facilidade para lidar com os desafios que inevitavelmente ou ela está passando ou que ela ainda vai passar. É exatamente isso. E os eventos externos, gente, eles só servem para isso. Você está encarnado aqui só para isso, assim. Você não veio aqui, você veio para se divertir também, claro. Mas você veio fazer esse trabalho, né? Então, tipo, ninguém tá de férias, né? Dá pra ir de férias também, que eu gosto. Dá pra curtir. Exato, exatamente. Nós viemos evoluir. E é engraçado porque tem gente, né, que veio um pouco para aprender a se divertir, porque a pessoa tem o padrão de... Com certeza. Eu sou... E é difícil, gente, vocês acham que é fácil, mas para quem, cada um tem por isso que a gente não pode julgar ninguém. Porque cada um tem uma história, e tem um que fala, mas olha, ela só faz isso, ou outro, só faz aquilo. Gente, não é assim, cada um veio viver uma história, cada um veio viver e trabalhar questões. Então a gente nasce com um mapa, tá? De tanto os padrões repetitivos... De várias outras encarnações. De várias outras. Que aí a gente trabalha junto. Exatamente, parceiros. Quanto da potencialidade do que aquilo, né? Características dela. Exatamente. Também tem uma mãozinha ali de uma ajuda. Agora, como que isso veio a ser, funciona, gente? Eu não me dou nem ao mérito de tentar responder, né, Jeff? Porque tá muito além do nosso... Muito mais complexo. Muito mais. Tem uma moça aqui que tá perguntando, deve ser Fernanda, que é Nanda Rangel 2. Como podemos saber realmente que a astrologia é para nós? Quando você notou isso? Do tipo que ela é parte da tua vida? Assim? Eu acho que assim, quando a pergunta está querendo dizer assim, quando você percebeu que a astrologia te pegou, assim, para você trabalhar com astrologia? Virou a louca dos signos, né? Conta melhor isso. Gente, eu acho que assim, né? O mais importante que eu diria é que além da astrologia, é você querer trazer uma transformação na vida da pessoa, sabe? A ferramenta que você vai usar... Assim, eu sei que eu não tô respondendo a sua pergunta, mas... Porque às vezes eu escuto assim, eu quero ser astróloga, né? E aí, nossa, quer ser astróloga. Pra mim, assim, o que eu penso, assim... Não desmerecendo a astrologia, que vocês sabem, né, babies, que eu adoro vocês. Mas eu sempre quis trazer um impacto no mundo, mudar o mundo de alguma maneira. E a astrologia, pra mim, ela é uma ferramenta de empoderamento e transformação na vida das pessoas, tá? De curar através do autoconhecimento. Então, a astrologia, eu acho que ela é pra você se ela te traz a capacidade de tocar pessoas e mudar a história das pessoas. A gente pode brincar com a astrologia, a gente pode usar pra fazer piada, não tem problema nenhum, é super engraçado bom mesmo. Humor, claro. Exatamente, bom humor, o Jeff me sabe que o Jeff não para um minuto aqui de rir comigo, enchendo o saco dele. Ela é sensacional. Mas assim, gente,
o importante é além do ego, né? Da gente querer, não é assim, eu sou astróloga, que legal, né? Não, é a gente querer trazer um impacto na vida da pessoa como eu sou só um instrumento. Ajudar a pessoa a se porque ajudar. aqueles símbolos pra mim, eles são muito fáceis, é meio intuitivo, assim. Então aquilo é além de mim, né? Eu só interpreto símbolos, eu não sou astróloga, eu interpreto símbolos, gente. O que eu posso fazer? É isso, entende? Você tem facilidade pra isso. Isso, então assim, eu acho que a astrologia, ela é pra você... É um chamado, né? E ela é uma ferramenta poderosíssima para ajudar as pessoas, eu acho. Ó, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Lili, nossa Lili. Maravilhosa. Lili Maeda. Como que é a relação do livre-arbítrio versus previsão? O nosso livre-arbítrio pode mudar o que está previsto no nosso mapa? Amei, Excelente pergunta. Pergunta Lili. maravilhosa. Bom, para quem não entende muito de astrologia, tá? Tem muita gente que não sabe das previsões, né? Então, assim, eu sempre falo pros meus clientes, eu sempre dou risada, né? Que, gente, vocês não vão encontrar a Mãe de Ná aqui, tá? Tiffany Mãe de Ná, o turbante não combina comigo, gente. Eu nunca achei que eu fico bem de turbante, tá? Então, o que acontece? Nós temos, então, como eu comentei, aquela fotinho do mapa no momento em que a gente nasce. E aí, os planetas, eles continuam caminhando, obviamente. Tipo, não para, nada está. Exatamente. E eles fazem conexões harmoniosas ou não tão harmoniosas no nosso mapa natal. É como uma relação, sabe? Assim, ó, eu tô aqui, o Jeff tá aqui. Aí o Jeff continua andando, ele tá aqui. Aí se ele estiver ali, eu vejo ele mais tranquilo. Aí se ele estiver aqui, talvez eu só veja ele meio no canto do olho. A nossa relação muda, tá? Então, os trânsitos, eles servem como um potencial, como eu sempre falo assim, que o nosso mapa, ele é como uma floresta. Na floresta, a gente tem as árvores que já são super velhas, são aqueles padrões, ó. E a gente tem sementes que estão ali plantadinhas. O que vai sair daquilo a gente não sabe. Vai depender de quanta chuva, vai depender, certo? Sim, e da pessoa. Tempo. Então, para entender isso, então, esses são os trânsitos, são o movimento do céu neste momento em relação ao teu mapa natal. Aí a Lili perguntou pra gente, né? Como é que é a função do livre-arbítrio? É assim. Tem certas coisas que eu tenho que dizer que são predestinadas. Por exemplo, gente, eu perdi meu pai com 3 anos. Isso tava, entre aspas, predestinado. Gente, realmente estava lá no meu mapa, tem umas coisas a gente vê. Agora, e não é predestinado? Vocês nasceram aí com os cabelos que vocês nasceram, né? Sim. Com a família que o que aconteceu com a família, se vocês tiveram... Tem um tipo de um planejamento antecedente à encarnação. A pessoa que vai nascer para lidar com questões financeiras, possivelmente vai nascer numa família que pode passar por uma... Isso, gente, desculpa, é predestinado, tá? E tem coisas que vão ainda até o percurso da vida. Por exemplo, ninguém casa com uma pessoa que o mapa não orna, gente, não existe. Nem precisamos fazer sinastria. Quero ver se vai dar certo. Gente, como assim, né? Fica mais perto de mim pra você me sumir. Eu tô conversando já com o Jeff, daqui no café, Jeff. Então, respondendo a pergunta da Lili, é assim, pode vir uma tendência, tá? Vamos supor, vem um Júpiter que expande, que, né, abre portas e tal, e ele pode passar numa casa, por exemplo, do financeiro da gente, né? E realmente ele pode expandir nossos recursos, o dinheiro que está disponível pra gente, de uma maneira ou de outra, pode ficar realmente maior, ok? Mas você pode ou não ativar aquilo dependendo do teu grau de consciência. Tá bom. Tá? Tudo depende por isso que é legal fazer as previsões, né? Pra quem gosta, pra quem sente essa energia de ativar uma tendência. Agora, se vai vir um trânsito super difícil, talvez desafiador, né? E a pessoa já começa, ai, não quero, ai, que medo. Ai, começou a causar que medo no meu consultório, já me dá umas... Porque assim, gente, você sabendo ou não sabendo, isso vai acontecer. De qualquer jeito. E não precisa ter medo, não vai acontecer. As pessoas... Na verdade, o lance é até você ter uma informação para você ter mais estrutura para lidar com o trânsito que vai acontecer. Obrigada, Jeff. Exatamente isso, gente. A coisa tá ali, a tendência vai aparecer. Se você trouxer consciência, aquilo vai fluir muito melhor. Você já vai, eu falo que fazer as oferendas, né? Então vai vir um trânsito de Saturno, que é um trânsito que pede trabalho, que pede dedicação, que pede estruturação. Aí você vai lá e fala, não, eu vou largar meu emprego e vou pra... Eu já fiz isso. E vou lá pra Irlanda atrás de um ex-namorado. Gente, deu muito errado! Quem mandou, né? Deu muito errado. Então, assim, o que é legal? Fazer as oferendas, entende? Então eu falo assim, então tá, vai vir trabalho. Então eu vou pegar esse trabalho e eu já vou começar esse processo de
né, harmonização com uma tendência que vai vir ali na frente, tá? Então é uma questão... Gente, astrologia é ferramenta de empoderamento e não dos medos. De medo, né? Não gosto. Não trabalho. Muito bom. Vamos lá. Acho que eu respondi sua pergunta, né, Lili? Respondeu. Aline. Tá. Essa é legal, talvez. Ah, tá. É complicadinho, você consegue? Eu posso comentar brevemente, tá? Lê pra mim, Jeff, tá. por favor. Para os filhos adotivos, como detectar se esses padrões que se repetem são de origem ancestral? E em que parte do mundo estão esses indícios herdados dos nossos progenitores? Tá. Essa segunda parte eu não vou adentrar, tá? Porque eu talvez não tenha nem entendido muito bem a questão, esteja um pouco fora do meu escopo. Mas é interessante essa coisa do filho adotivo, porque o filho adotivo, ele é o teu filho, né? Quem criou, quem vai criar, também estava programado isso pra ele, tá? Então, assim, a pessoa que adota um filho não é por acaso. Ela tem sim também os mapas estão, completamente entrelaçados, tá? E a criança, a história que ela tinha com o pai e a mãe vai ser muito parecida também com a história que vai desenvolver com os pais que estão adotando, tá? Ninguém tá na vida de ninguém, por acaso. Os mapas, gente, eles têm pontos, tá? Então, pra alguém nascer numa família ou pra alguém casar com alguém, as pessoas têm que ter esses pontos parecidos. Porque quando vier um trânsito astrológico, a família inteira vai sentir nesses pontos. Não tem como alguém que tem um mapa totalmente X ir para uma família Y. Porque é padrão, né, Jeff? Padrão é a mesma coisa. É padrão. Se a pessoa tem que aprender uma coisa de disciplina e estrutura e ela vai para uma família totalmente, né, desestruturada, não faz sentido, entendeu? Então a criança adotada também tem afinidade com os pais. E eu não é por acaso. Eu até vou fazer um adendo nisso. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas com a psicoterapia reencarnações, as regressões, né, conduzida pelos mentores, e me lembro que uma delas, dessas pessoas tem 5 filhos, 3 são biológicos e 2 adotados, né? E no caso, essa pessoa, ela é médium há muitos anos, assim, né, muitos anos mesmo. E em uma das regressões, isso foi um caso muito específico, onde que ali um mentor que acompanha ela, que estava administrando, que é o mentor dela na regressão, mostrou para ela que ela tinha feito em um acordo de um dia, assim, quando fosse possível, e esse um dia seria uma encarnação, e essa encarnação de agora, ela teria um reencontro com esse espírito que teve um problema, eles tiveram um problema em uma encarnação passada. E hoje, esse espírito que ela teve o reencontro, o mentor revelou que era um dos filhos adotivos adotados que ela teve, que ela tem 2, né? Mas é claro que isso foi uma coisa bem específica, porque é uma pessoa altamente qualificada para receber essa informação, né? Isso não é passado esporadicamente. Mas assim, independente se é passado ou não, que eu estou dando um exemplo específico, é aquilo que você falou, ninguém está na vida de ninguém, sendo biológico ou sendo adotado, você pode ter certeza. Não, gente, Tem uma arquitetura aí interna que viabilizou isso. Né? Agora, no mapa astral, é aquilo que você falou, sempre tem algum encaixe. Claro, e eu vou até comentar, assim, porque muitas pessoas têm isso, assim, também, né, que é uma coisa bem corriqueira. Às vezes a gente conhece os crushes por aí, gente, não é? Quantos crushes não tem por aí, né? E tem certas pessoas, claro, aquelas que vão deixar um impacto maior, tá? Nada é por acaso. Aí a pessoa fica, ai, mas ele não era o amor da vida, ou ela não era o amor da vida. Muitas vezes essas pessoas, elas vêm. Se tem, né, assim, a conexão super forte ou não, não importa. Mas tem aquela conexão de vamos aprender uma lição juntos para desenvolver uma parte nossa. Seja lidar com as rejeições, seja lidar com alguns aspectos, né, tanto amorosos quanto interpessoais. Ninguém entra na nossa vida por acaso, tá? E mesmo ao redor, os seus vizinhos não são seus vizinhos por acaso. A gente tem os karmas coletivos. A gente não nasceu no Brasil por acaso, né? Então, tudo isso faz parte de um grande... um grande projeto. É um grande projeto. Muito inteligente, aliás. Complexo. Hi, Alan! Gente, meu ex-namorado. Agora ele tá vendo aí. Tá, né? tá. Então vamos lá.
A Lari, que é uma amiga aqui que me segue. Vamos lá. Não sei se vocês leram minha pergunta. A minha internet caiu. Tá. Mas como que vocês trabalham a questão de crenças limitantes em relação ao trabalho e o financeiro? Boa pergunta, Lari. Legal, porque não é só o trabalho financeiro, para cada pessoa é uma, né? Porque vem dos padrões que a pessoa traz, né? Que a gente pode pensar padrões kármicos ou pode pensar nas crenças limitantes, que é a mesma coisa, né, gente? Então é assim, cada pessoa tem uma dificuldade, a gente vê muito isso no mapa, é bem claro, aquela área da vida que dá pra ver, a leitura do mapa você vai falar, isso aqui aqui eu já falo pra pessoa, dá aquela angústia, né? E não é adivinhar, isso tá escrito. Gente, né? veio fazer isso, veio resolver. E a pessoa acha que também ela vai resolver da noite pro dia. Não, gente, você tá encarnado, vai saber por quanto tempo pra resolver isso cada vez num grau superior, sabe? A gente vai sempre trabalhando, tá? A gente não vai parar de trabalhar na vida, não vai chegar um momento em que você vai chegar no Shangri-La e vai ficar lá, estática, linda, plena. Já é melhor já parar de buscar, gente. Melhor já parar. Se é isso que tá buscando, então já para. Já para, porque não vai dar muito certo. Mas voltando na pergunta dela, né? Então, talvez isso seja bem forte pra você. É Lara, né? Larissa. Pra você, então, talvez no teu mapa, tá? Vem lá de trás, a gente perguntar pro Jeff, ele vai te ver das encarnações que você viveu com certeza. Pra mim, eu vou olhar, talvez foi como você foi criada, a relação com seu pai e mãe. No mapa a gente bate o olho, eu vou ver se isso veio mais do sol, da lua, que área do mapa tá. Então, assim, muitas vezes a gente é criado, eu sempre dou esse exemplo que é bem bacana, né? O pai sempre fala assim, o pai não conseguiu ter sucesso financeiro ou no trabalho, e ele fala assim, ele trabalhou como subalterno, qualquer coisa assim, por muito tempo. Então ele fala, ai filha, esse povo rico aí não presta, esse povo que tem dinheiro é arrogante, né? E aí a criança pequenininha, né, que ama papai, imagina que ela vai ser próspera. Se papai disse que gente que tem dinheiro é ruim, e filhinho ama papai, como que ela vai trair confiança de papai sendo próspera? Então fica inconsciente, tá? Fica lá, a gente vê isso claramente no mapa. Né? Exatamente. No mapa, a gente, claro, eu não vou ver e falar, tá aqui, papai e mamãe, você conversando. Não, isso vem através de um diálogo, certo? Eu vejo uma tendência, a gente vai estabelecer um diálogo. E através disso, começa o trabalho, porque o primeiro trabalho é trazer pra consciência, né? Trazer luz pra onde tem escuridão, ou seja, tá lá no inconsciente. Exatamente. Aí a gente vai lá, Cavuque, começa a perceber que tem um problema. Porque o problema costuma aparecer assim, né? Gente, tô sempre falida. Nossa, eu faço trabalho, nunca tenho dinheiro. Ué, o que acontece, né? Eu também tenho um caso bem legal, gente. Esse eu acho que é legal compartilhar, porque é bem interessante. Porque vem muito pra mim, assim, gente que tem, entre aspas, um voto de pobreza, né? Que o Jeff tem certeza que ia ver lá os monges lá, né? E tem gente que busca o voto de pobreza ainda hoje. Não, gente, a pessoa se mantém, porque assim, a pessoa tem um voto de pobreza lá, né? O que ela vai fazer? Explica o que é o voto de pobreza. O voto de pobreza, gente, é aquela pessoa que ela acha que o dinheiro é ruim, que ela acha que se ela ganhar dinheiro, ela não vai estar sendo uma pessoa boa, uma pessoa espiritual, uma pessoa do bem. Então ela acha que ela tem que ficar bem bela, bem pequenininha, né? E não pode, bem limitada, porque senão ela tá traindo ou votos monásticos que ela possa ter, ou qualquer coisa desse tipo. Ou mais modernamente, uma crença limitante. Exatamente. Então o que acontece? Eu vejo lá, a pessoa tem um padrão ali que aparece, aí eu já começo a perguntar. Eu falo assim, vem cá, porque a pessoa trabalha. Sim. A pessoa tem um trabalho. Mas você sabe o que ela faz? Se mantém pobre, que é uma desgraça. Ela gasta tudo, tem dívida pra todo lado. Eu falo, você já reparou que você gosta de se manter sempre com pouco? Que você ganha 10, 15, 20, mas você se sente sempre como se você tivesse bem escassinho, com aquela mendigando, tanto pro banco quanto pra família, né? E aí as pessoas começam assim, eu faço isso, né? Porque ela acha que ela super, né, gasta e ela tem um bom dinheiro e tudo, mas ela não percebe que no fundo, ela tem aquela escassez, né? Ela tem esse padrão, né? E ela vai continuar mantendo, né? Até ela fazer um trabalho realmente. Até ela ressignificar e quebrar o padrão, né? Exatamente. Mas assim, gente, entendam o seguinte, que isso só é possível ser feito em qualquer linha, sendo essa da Tiffany, a minha, ou qualquer outra que é prometida em tantas ferramentas que existem,
com a pessoa se dedicando, né, se empenhando, não desistindo, praticando. Não tem passe de mágica, tá? Eu sei que muitas pessoas hoje estão buscando esse passe de mágica, estão querendo apertar um botão e resolver tudo, mas isso não existe. E assim, sendo bem claro, a gente vem reencarnando várias vezes porque não existe esse botão. Estamos procurando, né? Mas não existe, infelizmente. Não existe. Qual o botão que existe? O botão do trabalho, da consciência, da dedicação, do estudo, da evolução. Não tem outro. Tá? Então são ferramentas que, graças a Deus, vão surgindo, principalmente agora nessa época que a gente está vivendo, que sem dúvida nenhuma é a melhor época da humanidade no sentido de informação aberta, tá? Aberta, que a gente está fazendo uma live aqui. Não sei precisar quantas pessoas depois no final visualizaram, a gente vai ver isso aqui. Mas assim, um tipo de informação que está aí para todo mundo, né? Só basta você querer e estar engajado, empenhado a querer melhorar, a crescer, a olhar para dentro e ver que tem coisas muito legais e tem coisas que, infelizmente, não são legais, mas estão aí para a gente corrigir, pra gente melhorar, pra gente desenvolver. E todo mundo, né, Jeff? Às vezes as pessoas ficam querendo ser perfeitas. Eu trabalho muito com gente que tem problema de autoestima, né? Vem muita gente pra mim que tem problema com autoestima. Acho que todo mundo tem um pouquinho, mas eu recebo bastante gente com problema de autoestima. E o que acontece, eu vejo muito isso, assim, uma vontade de agradar, uma vontade de ser perfeita. Gente, ninguém é, né? E tem que ser assim, a gente tem que se aceitar. Eu sei que é difícil, não tô falando que é fácil, então, tá? Falando, não é... Tem trabalho. Trabalho. Mas assim, que todo mundo tem problema e todo mundo tem talento, tá? Todo mundo tem um lado maravilhoso e todo mundo tem sombra. Aceite a sua sombra, entende? Todo mundo tem um lado B, ok? Então, a gente tem que aceitar que a gente eu sou super divertida, mas chego em casa eu tenho aquele mau humorzinho. E às vezes eu vou ter aquele mau humorzinho, a pessoa vai ter que me aturar um pouquinho com aquele mau humor. Eu tento melhorar, mas nunca a gente vai ser perfeito, né? A gente tem também isso. E tem que ir trabalhando, entendeu? A coisa não acontece da noite pro dia. É um trabalho árduo. Eu também tenho as minhas questões, trabalho nelas até hoje, mas o que eu faço? Consciência, né, Jeff? Consciência sempre, né? Obrigado, Hilário, pela pergunta. Vamos lá, ó. A Lilian tá aqui também. Ah, tá. A Isa é a filha da Carol. E aí que ela falou que hoje é filha. Peguei o celular da minha mãe, ela é uma graça. Vamos ver se temos mais uma pergunta aqui. A outra, eu tenho um lado super B, adorei. Eu também. Tá, claro, exatamente. Que bom que você já sabe, porque tem gente que nem sabe que tem um problema, né, Jeff? Sim. A pessoa simplesmente tá, né? Ué, mas que? Isso. Nem se dá conta, vai dormir, acorda, vai. O primeiro passo é você ter uma noção dos pontos que estão pegando pra você, né? Isso, que tem um padrão repetitivo. Isso, né? Então, padrão repetitivo, gente. O mapa astral ajuda muito. Demais. E com a leitura que a Tiffany dá, assim fica muito claro. Então ajuda muito a você trazer isso que está no teu inconsciente ativo, porque o inconsciente ele é um sistema silencioso. Ele age, ele funciona, você é o que o seu inconsciente está trabalhando silenciosamente. Quando você pega isso no mapa, ou com tantas outras ferramentas, como a minha própria linha que eu trabalho, quando você traz isso no mapa, você consegue trazer para o consciente, e aí você fica mais lúcido diante dos padrões que você vem trazendo. Você tem condição de fazer diferente. São etapas, gente. Né? Primeiro a gente nem se dá conta, a gente só vai. Aí depois a gente percebe, peraí, tem uma pereba e é grande. Aí você vai se dar de cara com essa pereba pelo menos umas 4, 5 vezes antes de você. Aí você vai falar assim, peraí, não é aquele, não é o, eu tenho um namorado, era assim. Aí eu arrumei outro, era tão bonitinho, de repente. Aí de novo. Mas pode ser a namorada também. Pode, né? gente, aqui não é a tua. Tá bom. Aí de novo. E era tão bonitinho ou bonitinha, mas ficou esquisito, depois ficou igual ao outro, mas era tão diferente. O que aconteceu? E aí pode ser com o financeiro, gente, qualquer área da vida. Isso, até o momento, tem que chegar, eu falo, é o momento do cansaço. Sabe? Isso assim. Quem não sabe aqui, né, eu frequentei bastante tempo o budismo, eu bebi muito dessa filosofia, fiz retiros de silêncio lá no meio do mato, olha os votos aí, olha os votos. E aí, gente,
tem que ter um pouco o cansaço do Sansara, né? O Sansara é aqueles padrões repetidos que a gente vê que a gente tá na vida, mas a gente não vai a muito lugar, a gente só de repente brota uma insatisfação. Quantas vezes você já alcançou aquilo que você queria e falou, mas será que era isso aqui? Não era mais? Você não ia ficar plena? Não era plenitude? Você não ia iluminar? Então aí a gente vai... Não é o Samadhi? Esse não é o Samadhi? Poxa! Aí a gente vai, e cada um tem, né, uma hora, ou tem, pra alguns é um trabalho, pra alguns é um relacionamento, um filho, né, e de repente a gente olha aquela coisa lá e fala, nossa, mas eu achava que meu filho ia ser melhor, mais estudioso, né? Aí tem que rolar um cansaço, sabe, gente? Eu acho que a primeira é aquela coisa do tipo, porra, já podia falar? Não aguento mais, entendeu? Não aguento mais. E aí a gente... Aí sim eu acho que é o start. Né? Enquanto a gente ainda tá tentando... Tô meio mais ou menos, mas tá tentando não ver, né? Isso, eu acho que se você mudar uma coisinha aqui nessa situação, melhora, né? Cansaço, então, né? Então bate o cansaço, pum, resolve. Tem aqui uma pergunta da Paulinha, que é qual casa ficam essas dificuldades? Então, Paulinha, é o seguinte, isso é muito relativo, tá? Porque vamos supor aquela história que eu falei lá do voto de pobreza... E não precisa ser casa, pode ser a casa 2, mas se a pessoa tiver um Netuno com Vênus, tá? Acho que você deve entender um pouquinho, tá? Por isso que eu vou falar nesses termos, tá? Pode ser uma casa 2, 2, 6, 10, tá? Que são as casas de trabalho e tudo, mas se ela tiver um Netuno Vênus, algum aspecto desafiador, tudo isso, um Netuno na 2 desafiado, tá? Tudo isso pode gerar crença limitante. E padrões no começo da vida. Mas, se ela transformar isso... Ela pode, por exemplo, que é a mesma energia, não vou entrar aqui nisso só realmente direcionado a você, ela pode direcionar essa energia a ganhar dinheiro com espiritualidade, por exemplo, né? Que seria um padrão parecido que a gente trabalha em graus evolutivos, né? Então ela pode redirecionar isso, assim, que ela realmente costuma que ela tem, a mão dela é aberta, assim. Eu falo que a pessoa tem a torneira aberta e o ralo na mesma proporção, sabe? A pia nunca enche, né? Então ela tem que observar isso, mas ela também pode ganhar dinheiro de outras maneiras com arte e tal. Mas tem todo um trabalho, não é passando numa consulta que a pessoa resolve o padrão, né? São vários tipos de terapia que ela tem que buscar. Um acompanhamento, né? Claro. Tem aqui uma pergunta da Juliana, ela fala aqui, ó, repetir um signo muitas vezes no mapa, 7 vezes incluindo o solar e o ascendente, significa o quê? Dá pra você responder? Uma potência? Não. Deve ser... Porque eu boiei não, aqui isso total. se chama, tá? Um stellium. Isso quer dizer que você veio viver essa energia, né, Juliana, numa potência muito grande. Claro que... Então, se tá no ascendente, tá tudo ali entre casa 12 e casa 1. Então, a temática da sua vida, possivelmente, não tô vendo teu mapa, tá? Possivelmente gira em torno dessas questões, tanto de espiritualidade, isolamento, autossabotagem. Casa 12 é uma casa muito de autossabotagem, tá? Mas o que importa, olhando em termos gerais, é que você veio viver essa energia, assim, é o tudo ou nada, agora vai. Tipo assim, veio focado a potencial e tipo, ou vai ou racha. Ou vai ou racha, minha filha, entendeu? É bem boa isso. Dica, tá? boa dica. Ó, a Paula tá perguntando, eu quero muito meu mapa. Me manda mensagem, baby. Tá, ó, gente, a gente tinha pensado em fazer 40 minutos de live aqui. Eu vou deixar exatamente o tempo completo da live, que dura, se eu não me engano, 60 minutos, aí, 1 hora, tá? Tá bom. Vocês vão poder aí acompanhar no próprio post que eu coloquei da divulgação da live, tem o perfil da Tiffany, né? Que você consegue, é signos, ponto astrologia, né? Soletra os signos, CYGNUS, de cisne, tá? Signos. Signos.astrologia, né? Arroba, né? Signos.astrologia. E aí você vai conseguir lá acessar o perfil da Tiffany, lá tem o site dela, e no site você vai ter todos os contatos. A Tiffany faz o atendimento aqui presencial em São Paulo, capital, no bairro do Brooklyn, mas ela também faz à distância, tá? Então ela faz via Skype. Faço até em inglês, gente. Isso. Sou uma potência. Ela faz em inglês também, porque ela foi professora e ainda é de inglês, então eu digo porque ela ainda é, porque ela realmente é uma professora. Então, se vocês tiverem conhecidos que queiram fazer mapa astral, mas que só falam o idioma de inglês, ela também faz, tá bom? Jeff, surgiu só uma pergunta, eu sei que é no meu, mas olha Tá, aqui uma pergunta que interessante.
Lê isso daqui pra gente, Tá. ó. Eu gostei do jeito, dos termos. É pergunta do Fabiano. O Fabiano também segue ele tá aqui, Isso, ele tá nossa, ele é poderoso, Você ele tá em dois, Você hein? tá nos dois, hein, Fabiano? Isso é um fenômeno de Caramba, pessoa. hein? Você tá se multiplicando, hein? Tá. Vamos supor que o meu mapa astral é todo torto. É aí que eu já gostei, entendeu? Tá. Como posso endireitar ele? É possível? E só através da reforma íntima? Então, a gente já vou, né? Porque a premissa, o pressuposto de que alguém é torto ou direito, né? Tá. Mas a pergunta dele foi muito eficiente no sentido assim, bem perfeito. popular mesmo. Não, mas é perfeito, porque assim, todo mundo é igual, né? Todo mundo tem os seus obstáculos. E as pessoas, vamos supor que tem um mapa, pra quem entende um pouquinho de astrologia e vê os mapas, acha que aquele mapa todo azul, né? Coisa mais linda. Sem risquinho vermelho. Não, tá? gente, não é. E o azul também não é tudo isso aí, não, tá? Quem entende aí o trígono também pode ser uma boa. Sim, tá? Tá muito além disso, tá? Um trígono de Saturno pode fazer o seu estrago também na pessoa, tá? E ser bem duro no começo da vida. Não é assim, ter ausência paterna, tudo. Não é bem. Não é tão simples assim. Mas como ele falou assim, Fabiano, né? Fabiano. É através, sim, da reforma íntima, tá? Se não for de um trabalho de consciência através de terapias, ou de você com você mesmo, você se descobrindo, se conhecendo, Sim, claro, maravilhoso, né? Se não for, vai continuar acontecendo, claro. E vai ficar tomando dificuldade no mapa todo. Vai, e assim, claro, você pode não fazer e viver uma vida plena, como tem gente que vive uma vida maravilhosa e realmente atinge altos níveis de consciência. Não é tudo, imagina se eu falar, minha mãe, coitada, nunca fez o mapa e tá maravilhosa. A vida ensinou ela de uma maneira bem dura, tá, gente? Mas também não precisa ser. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente não pode partir do pressuposto de que tem algo de errado com a gente, de ter esse não carinho com a gente, tá? Todo mundo tá aqui pra aprender, pra crescer, pra evoluir. E não tem nada de errado com o seu mapa, tá? O seu mapa é o que você escolheu. Muito bom. Ó, gente, o mapa do Steve Jobs, alguém pode pensar que as pessoas gostam desses termos de pessoas que são conhecidas, né? Que deram certo na vida, né? Gente, e o Jeff Bezos, que é aquele da Amazon lá, que eu sou super... eu leio bastante sobre essas coisas, né? E que são pessoas que tiveram um sucesso, né? São os mapas mais caóticos, porque a gente só sai do lugar com uma boa quadratura, uma oposição, muito bom, lascando a gente, ou tá? seja, então agradece aquela tua quadratura, fala obrigada. Agradece que ele tem um mapa torto, porque ele vai te levar a algum lugar, tá? Porque eu já vi gente que tem muito trígono, aqueles azulzinhos, assim, todo bonitinho, e a pessoa não se mexe, ela não toma atitude, e aí quando vem um trânsito astrológico desafiador, ela não sabe lidar com aquilo. Aí fica de mal, ó céus, ó vida, porque comigo... a vítima, né? O processo é isso, gente, a pessoa não sabe lidar com as dificuldades, então ela fica naquela zona de conforto, ou naquela... É como se ela fosse como é que é aquilo? Autista. Tem um autismo, assim, em relação às dificuldades. Ai, dificuldade comigo? Por que eu? Por que não você? Sim. Né? Isso que é maravilhoso, né? E é interessante o que você falou, né? Então, o mapa torto, uma pessoa pode olhar e pensar assim, pô, meu mapa é todo arrebentado, então me lasquei. Mas é aquilo que você falou, né? Pessoas de muito sucesso tiveram esse tal do mapa torto, né? E graças a esse mapa torto, eles se tornaram o que eles foram e o que eles são, porque com as dificuldades que a vida impôs e que estava lá no trânsito deles. Exatamente. Foi exatamente o que transformou ele, o que ele precisava, como aquela pergunta anterior, que estava tudo lá focado, ou vai ou racha, ali, que é uma coisa boa. Exatamente. O mapa torto também, ou vai ou racha. Gente, entendeu? É demais, gente, meu mapa, gente, se eu contar pra vocês, e a minha experiência de vida, mas eu fui, o que eu fui fazer? Ressignificação da história, gente. Vocês têm que se ressignificar a história de vocês. Então, tem que olhar lá pra trás. O Jeff conhece a minha história. Não foi uma história fácil, mas só por causa dessa história que eu sinto no meu coração que eu pedi o que aconteceu, que não foi fácil, tá? Foram várias. Eu pedi isso, porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria trabalhando com pessoas. Eu não estaria trazendo cura para as pessoas, modéstia, né? A parte do meu trabalho como ferramenta, que eu sou um instrumento, para as pessoas, porque eu não ia conseguir entender as dificuldades dela na profundidade que eu consigo entender. Você viveu, né? Exatamente, tá? Traumas, perdas, eu tive várias dessas, entendeu? Meu mapa é torto também, tá, gente? Então, eu acho que eu tô bem. Tá tudo certo, né? Deu até certo. Muito bom.
Então, vamos ver essa pergunta. Essa aqui. Essa de baixo aqui? É. Essa aqui não pode, Tá porque é do mesmo. Esse Fabiano tá, gente. Vamos dar a oportunidade para os outros também, Fabiano. Ó, meu sol tá passando na casa 11 para a 12. Qual a mudança dessas casas? Dá para responder isso? Dá, sim, mas Bem quem é ela, né? Alanis. Acho que é Alane. Depende. Eu não sei se você tá falando por progressão ou trânsito, tá? Eu vou supor que é trânsito. Existe uma diferença, isso acontece todo ano, não é um trânsito de longa duração, é um impacto, tá? É uma coisa meio mensal. Então, assim, vamos supor, nesse período de 11, talvez você esteja mais ativa para encontrar pessoas, grupos, atividades sociais, e agora é um período que talvez de um mês, aí se foi isso que você, né, se eu entendi direito a pergunta, de você deveria talvez ter um recolhimento maior, tá? É um período bom para dar uma boa meditada, refletir, purgar algumas coisas, tipo, eliminar algumas coisas da sua vida e realmente se recolher um pouco, tá? Mas assim, não é um trânsito, eu trabalho com os trânsitos realmente de transformação de Júpiter para cima, tá? Então, esses trânsitos pequenininhos, eles trazem um impacto bem sutil, assim, bem do dia a dia, tá? Não é realmente uma coisa mais comum, né? Isso. Tá. Não, pode ler. Tá. Uma pergunta aqui da Paulinha. O que significa o signo ascendente Leão ser oposto ao signo de Lua Aquário? Uma vez me falaram que significa cura, é verdade? Não, desses dados, tá? Pode ser que você tenha algum outro aspecto no mapa. Outras coisas no mapa. Com certeza. Mas isso só indica que você nasceu quando a Lua estava descendo no céu e que você tem... A Lua estando na casa 7... fala sobre relacionamentos amorosos, afetivos com pessoas em gerais, né? Então você pode já ter relacionamentos afetivos, é muito importante pro teu emocional, costuma casar, tem gente que tem aquele relacionamento desde criança, sabe? Assim que a pessoa tem, e casa com o sweetheart, amor, sabe? Né? Assim, mas não, a coisa, só para esclarecer, essa coisa da cura, pelo menos nessa pergunta não consta, né? Não. Tá bom, beleza. Vamos lá, Vanessa aqui. O mapa aponta, Vanessa, o mapa aponta para todas as áreas da nossa vida. O que significa ter ascendência de um determinado signo? Tá, legal, boa pergunta, né? Porque as pessoas, todo mundo fala, meu ascendente é isso, mas ninguém sabe o que é, né? Isso. É bem legal, isso é uma comum, pergunta né? bem legal. Porque assim, o ascendente, gente, é isso, né? É o que tá ascendendo, eu sei que é meio bobo, mas o que acontece? Na astrologia, o planeta Terra, ele tá parado. A gente sabe que a gente está se mexendo, ok? Mas ele está parado nessa perspectiva. Então, na verdade, a gente que está se mexendo assim, certo? Então, esse ladinho aqui, ele vai passando na constelação de Touro, depois, né, ele vai para Gêmeos e vai virando. Só que na perspectiva da astrologia, é o contrário. Os signos vão ascendendo, ok? Então, assim, é como se agora tá subindo, a gente começou a live e tava subindo o Touro. Agora já devemos estar em Gêmeos, ok? É mais ou menos isso. Então, o que significa? Significa que a pessoa, quando ela nasceu, onde nasce o Sol, tá? Era ali que constelação que estava passando ali. E isso tem uma informação muito importante, gente. O ascendente, ele é muito importante e ninguém vira ascendente depois dos 30, viu? Corta Explica isso. Vou explicar isso aí, peraí. Explica que a gente tem pouco tempo. Ai, meu Deus. Então, e o signo ascendente, ele fica impresso como eu vejo o mundo, como eu inicio as coisas e como que as pessoas me veem de princípio, tá? Então, é super importante para assim, como eu inicio as coisas. Então, se eu tenho um signo de aquário, no ascendente, eu sou diferente, as pessoas me veem como mais a diferentona, mais arrojada, mais moderna, né? É como que as pessoas, como elas te veem, é o que o seu ascendente no signo representa. Aquela primeira impressão, o impacto, sabe? Aquele primeiro impacto, mas claro, depende de como tá o ascendente da pessoa, tem muita coisa. Mas falando do mito aí, né? Porque não sei de onde que surgiu exatamente essa questão, tá? Você não sabia? É um mito bem comum. E não tem nada a ver, tá? Na verdade, a gente tem que... O mito é que tem gente que fala que depois de 30 anos... Vira o ascendente. Vira o ascendente, né? Acho que eu já ouvi falar. Já deve ter ouvido, né? Não tem, gente. A gente, na verdade, é o mapa inteiro. É o conjunto do mapa. E a baguncinha do mapa inteiro. Mas se tem uma coisa que a gente veio se tornar, é o Sol.
tá? O nosso Sol, o nosso signo solar, que é aquele que todo mundo conhece, Sagitário aqui, é isso que a gente... Ai, droga! Tava comendo aqui. É o signo que a gente veio desenvolver. Eu falo que a gente é o diamante bruto, né? É verdade, né? Tem comida lá, gente, esperando, tá? Quero acabar a live. É o signo que a gente vem como um diamante bruto, tá? Então eu, como taurina, nasci com as coisas de touro, possivelmente, todas daquela coisa mais, tipo, muito teimosa, sabe? Muito determinada. As características, assim, né? meio... E aí aquilo... A ideia né, ir lapidando, e a tendência virando muito mais uma perseverança, o contato com o mundo físico. Pra mim não é fácil, as pessoas falam, ai, taurina, né, você lida super bem com... Mas não, tem os outros aspectos que dificultam, tá? Então, só pra trazer essa... Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Bom, vamos responder a última pergunta, e aí você dá suas considerações finais, porque a gente tem aí 4 minutos pra finalizar. Tá bom. Calma aí, vamos ver... Indicando o teu trabalho. A Gisele agradecendo, curtindo o nosso trabalho. Tem muito agradecimento, viu, pessoal? Vocês obrigado são aí lindos, obrigada pela força e por acompanhar a gente. Eba. Deixa eu ver aqui. Uma última pergunta. Aqui. Pessoas que nunca tiveram sucesso nas relações amorosas possuem um indicativo de bloqueio nesse campo detectável no mapa? Como saber se necessito recorrer à terapia reencarnacionista? Responde a sua parte. Tá. Depois a outra você entra em contato comigo. Tudo que eu falei sobre o financeiro aplica pro amoroso, tá? É isso mesmo. A pessoa, muitas vezes ela não percebe que o que ela atrai é o que ela precisa desenvolver internamente, tá? Então, assim, você tem todo um trabalho que a gente consegue ver claramente no mapa, tá? A gente só vai ver que tipo de energia que tá afetando a sua casa ou planetas de relacionamento. E sim, se você quiser, você pode continuar aí buscando, claro, individualmente, mas, claro, você potencializa através de uma leitura ou de um tratamento, porque você vai ter uma perspectiva de fora, ok? Então é a mesma coisa, você vai sim observar. E interessante que você consegue ver em todos os campos, né? Todos. Então, por exemplo, é um indício interessante para você ver, detectar esse bloqueio, e isso sim pode vir de outras encarnações, você vem carregando isso. Com o tratamento a gente consegue, através das regressões e conduzida pelos seus mentores espirituais, mostrar para você em que encarnações você ainda carrega isso no teu inconsciente, como um bloqueio, como uma crença limitante, e ressignificar esses padrões, você entendendo como que você funciona, tá? Então depois pode me procurar também pelo meu Instagram, tá? O nome dela... Maravilhoso! Fiz terapia com ele, gente. Aline, né? Tá bom, Aline? Bom, considerações finais, Tiffany, a gente tem 2 minutinhos pra você falar com o pessoal daqui na tua live também, gente, né? Eu queria agradecer, né, gente? Então, como ele disse, né, eu atendo no Brooklyn, esse é o meu São Instagram. Paulo, capital. Isso, desculpa, gente, o pessoal né, acha que tá todo mundo. Jeff que é bom, eu era analógica, tá? Eu tô virando digital. Eu sempre trabalhei com atendimento por indicação, né? Mas chegou a hora, muita pessoa pegou no meu pé e falou, tem que ir, as pessoas querem te encontrar e querem te conhecer, né? Então, tô aí adentrando, meu site tá saindo aí, tá online ali, mas tá... Já tá bom, já pode ir lá. No teu Instagram vai perceber. Tem informação lá, tá? Dá pra procurar. Me manda uma mensagem, eu respondo com todo carinho. Fala de novo então o teu Instagram. @signo CYGNUS.astrologia, tá? É fácil de encontrar também vai ficar lá tem um post, né, que o Jeff fez. Eu tô sorteando um mapa, gente, tinha esquecido. Vai lá, entra na minha página, tem que dar like, me seguir e indicar 3 pessoas. Isso. Vai lá, gente. No final desse mês. Ao vivo, se você morar em São Paulo, né? Isso. Nada gravado, não. Meus mapas são sempre ao vivo. Tá? Nada gravado. Quem for sorteado não é de São Paulo capital, vai ganhar um mapa via Skype. Isso. E vai poder usufruir aí de todo esse cabedal de informação dessa gente, eu sou meio maravilhosa. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Isso é bom, porque quanto mais informação você tiver no seu mapa astral, mais
ferramentas você vai ter de mudar o teu processo. Isso, com certeza, gente. Então é isso aí. Queria agradecer a todos que seguiram a gente, né? Acompanharam aí. E é isso, obrigada ao Jeff também, gente, que só o Jeff pra me forçar a meter a cara na live, gente, mas eu vou fazer mais vídeos também, tá? Isso. Quero ganhar o sorteio, então vai lá, escreve já lá. O Fabiano tem grande chance, porque ele porque tá o Fabiano em é uma outro. pessoa que eu preciso aprender com ele. O Fabiano tá que nem o Babaji, ele tá em vários lugares ao mesmo Gente, tempo. multitarefas total. Vai encerrar, gente. Então tá bom, gente. Obrigado a vocês. Beijo a todos, obrigada, Sucesso viu? a vocês aí. Boa semana a todos nós, né? É isso aí, espero que vocês tenham gostado da transmissão.